Ora, muito boa tarde, são 2 da tarde, hoje, 25 de janeiro, quinta-feira. Arrancamos então mais um programa consultório, como sabe, dedicamos este espaço à sua saúde e bem-estar. Vamos saber o que são úlceras por pressão, quais as causas e o tratamento com o enfermeiro Paulo Alves. Geralmente são causadas devido à pressão prolongada e consequente diminuição da circulação sanguínea em uma determinada parte da pele. Mas vamos saber mais então daqui a uns minutos. Depois, como é habitual, apelo à sua participação. Já sabe que aqui pode também esclarecer a sua dúvida relacionada com este tema ou a enfermagem. Mais à frente, abrimos as portas deste programa à especialidade de oftalmologia. Nas crianças, um problema de visão pode muitas vezes passar despercebido, daí ser importante a vigilância. Quando devemos levar as crianças ao médico oftalmologista? Vou deixar esta pergunta no ar porque vai ter resposta também no segundo bloco da edição de hoje. Portanto, 22-508-3297 é o número de telefone que deve marcar para se inscrever e poder participar hoje no programa de quinta-feira. Pode também fazê-lo por escrito, através do endereço de e-mail consultório@portucanal.pt. De resto, seja bem-vindo, desfrute e fique desse lado connosco até bem perto das 15h30. Está no ar o consultório. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Consultório. Já estamos no ar, já sabe que são 2 da tarde e, portanto, vamos aqui falar de conteúdos que dizem respeito a todos nós, à nossa saúde e bem-estar. Contamos sempre com a sua participação de segunda a sexta-feira, hoje não é exceção, precisamente 25 de janeiro, quinta-feira. Queremos saber se tem dúvidas relacionadas com oftalmologia, pode já inscrever-se, mas só vamos abrir as portas a esta especialidade do último bloco da edição de hoje. Para já avançamos com a enfermagem. Ainda assim, o número de telefone já sabe que é o mesmo, 22-508-3297. O endereço de e-mail, se preferir participar por escrito, é o endereço consultório@portucanal.pt. Já sabe que aqui tem a oportunidade de ver a sua questão esclarecida, pode partilhar a sua opinião, o seu caso, também o seu testemunho. O importante mesmo é que participe, que faça parte deste programa. E vamos saber o que são úlceras por pressão, quais as causas e também o tratamento. É nosso convidado o enfermeiro Paulo Alves, a quem agradeço a presença. Muito obrigada. É um gosto recebê-lo aqui neste programa mais uma vez. Muito obrigada. E vamos perceber ao longo desta conversa que, se calhar, estas úlceras que vamos conhecer melhor por pressão continuam a ser desvalorizadas, mas antes disso, o que é que são úlceras por pressão, não é? Úlceras de pressão. O que é que são? Olá, Alexandra, bom dia a todos e mais uma vez agradeço muito o convite. A questão que me faz sobre o que são úlceras por pressão, e eu percebi, havia aí a questão da inversão do por ou de. Sim. Na literatura não está muito bem descrito acerca do que são úlceras por ou de, e se calhar era importante dizer é que as pessoas conhecem em casa com o nome de Chagas. E se calhar aqui era importante nós, na terminologia científica, não utilizarmos o termo Chagas, mas efetivamente é aquilo que se denomina o aparecimento de feridas ou estas lesões normalmente associada às pessoas que estão acamadas. Claro. Porque a úlcera por pressão tem 2 conceitos que se calhar é importante as pessoas perceberem efetivamente porque é que se relacionam. O primeiro é tempo demasiado numa determinada posição, e daí o termo pressão, porque é a força do corpo que exerce naquela estrutura que normalmente as úlceras por pressão aparecem numa proeminência óssea, normalmente estão associadas à região do rabiote, permitam-me dizer assim, na região sacrococcígea, a região dos trocânteres, portanto a região lateral das ancas, nos ombros, nos calcanhares, onde há habitualmente uma estrutura óssea. Isto porquê? Porque a força que é imprimida naquele local faz com que, pela compressão, e se nós pensarmos só o termo pressão, vão cada vez mais comprimindo as veias e as artérias e fazem com que haja uma diminuição da circulação no local. E a partir daqui o que é que significa? As células ficam sem receber oxigênio e nutrientes. E o que nos acontece é que acabam por morrer. Portanto, o conceito de úlcera por pressão é úlcera que está associada à pressão demasiada num local e daí esse aparecimento. Claro. E, portanto, acontece muito em pessoas que estão acamadas, também que estão deitadas durante muitas horas, por exemplo? Exatamente. A questão é, quando eu dizia os 2 conceitos que estão associados, o primeiro é a pressão e o segundo
Vamos fazer esta associação para que todos em casa percebam que é as pessoas que estão acamadas, e vamos chamar assim, ou que estão dependentes, sim, claro, têm dois fatores muito importantes. Não se mobilizam habitualmente de forma independente, portanto precisam de ajuda, e daí ficam naquela posição até que alguém os ajude. E depois há outro fator muito importante que é, habitualmente estas pessoas perdem a sensibilidade e com a idade vamos perdendo. E o exemplo que eu costumo dar, e se calhar damos aqui a discutirmos os dois, Alexandre, é se nós estivermos muito tempo sentados, mesmo nesta cadeira, por muito confortável que seja, nós voluntariamente vamos mudando de posição. Estas pessoas que não conseguem, significa que estão a receber uma pressão constante naquele local e que leva exatamente ao aparecimento de lesões. Portanto, é possível prevenir estas úlceras de pressão? A solução está exatamente naquilo que acabou de referir. Eu costumo dizer que falar de tratamento é muito complexo, porque falamos de feridas, e vamos ver provavelmente um bocadinho mais à frente, consequências que também, podem ter exatamente danos não só para o doente, mas também para a família. Mas a prevenção, nós temos aqui um lema que é, na solução está a prevenção, que é exatamente o que é. Se nós reduzirmos o tempo de permanência naquela posição, seja numa cama, seja numa cadeira, porque muitas vezes nós dizemos aqui, há bocado utilizamos o termo acamados, mas as úlceras por pressão também aparecem, por exemplo, nas pessoas que estão muito tempo numa cadeira ou numa cadeira de rodas, é muito frequente. Claro. Porque exatamente as zonas que estão sob pressão, quer no acamado, quer no sentado, vamos voltar outra vez à região, se quisermos, nadegueira, aquela região que está mais em contacto com outra superfície. Por isso, prevenir é como? É aliviar a força naquele local. O que é que nós recomendamos? Nas pessoas que estão de cadeiras de rodas, é tentar fazer com que elas façam, o termo é push-up, é o que é? É as pessoas que conseguem colocar as mãos na cadeira e ir fazendo alívios de pressão, portanto vão-se levantando da cadeira, ou se for alguém que não consegue, alguém ir por trás ou pela frente e tentar ajudar neste posicionamento. Quando são os acamados, o que é que nós fazemos? Recomendamos 2 em 2. É o que está recomendado fazer o posicionamento nos doentes que são de alto risco, mas se calhar 3 em 3, 4 em 4 horas, fazerem o quê? Posicionarem-se do lado esquerdo para o lado direito, ou então para o decúbito de barriga para cima, decúbito dorsal. Portanto, fazer o quê? Alternar estes posicionamentos durante o dia. Durante o dia é fácil de explicar isto às pessoas. Porquê? Porque vai almoçar, sentamos para lhe dar o almoço. Claro. Depois deitamos e podemos virar, por exemplo, para o lado esquerdo. Daqui a 2, 3 horas vamos virar e vamos tornar ou a pôr de barriga para o ar ou para lanchar, sentar novamente. É fácil de explicar. Onde é que o problema é mais complexo? Durante a noite. Durante a noite. Então, nós o que tentamos recomendar é, se as pessoas não conseguem fazer este posicionamento 2 em 2, 3 em 3, que isto na verdade seria o ideal, mas nós não podemos esquecer uma coisa, Alexandra, nós não podemos responsabilizar a outra pessoa. Nós gostamos muito das pessoas que cuidamos, mas na verdade estamos a falar muitas vezes que quem cuida é mais velho de quem está dependente. Claro. E não é fácil mobilizar um corpo de 70 quilos. Não é fácil, portanto, a estratégia que nós recomendamos é, por exemplo, fazer um posicionamento, por exemplo, perto da meia-noite, vamos imaginar 11 horas, meia-noite, e depois fazer novamente às 3, 4 da manhã, sim, e depois fazer novamente às 7, para não estar a fazer as 2 em 2 horas, porque o doente também tem que dormir, claro, mas que efetivamente passa por esta coordenação, que é pedir à família, que é quem cuida destas pessoas, ou ao cuidador, que faça posicionamentos. O que nós recomendamos para as pessoas não caírem, para as pessoas não se virarem a fazer posicionamentos, mais ou menos que fiquem com uma inclinação assim de 30 graus, não é? Nós não temos que colocar as pessoas 90 graus. Pensar nisto, posicionar alguém em 90 graus vai exigir uma grande força por quem está a posicionar. E nós às vezes até temos medo que a pessoa caia para o lado de lá, porque estamos a colocar em 90 graus. Não. O ideal é, por exemplo, colocar uma almofada por trás nas costas e que vão empurrando, por exemplo, a almofada, e ao empurrar a almofada ao corpo vai lentamente levantando. Uma inclinação de 30 graus, a pessoa consegue perfeitamente ficar ali mais 2 ou 3 horas e depois, a seguir, o que é que faz? Basta tirar a almofada e a pessoa volta ao normal. Portanto, é fazer esta, se quisermos, parceria de cuidados com a família ou com o cuidador, que é importante. Porque quando falamos em instituições hospitalares, instituições de saúde, temos lá profissionais que farão esse posicionamento. Claro, e que têm essa formação. Mas requer, de facto, muita exigência ser cuidador, não é? Por isso requer, mesmo. Sem dúvida, tenho um maior respeito pelos cuidadores, no sentido de, muitas vezes, o tempo, a dedicação, a entrega é extrema. Nós pedimos muito a estas pessoas, portanto, e a questão é, temos que acompanhá-las, e eu acho que o ensino, o facto de poderem assistir a este tipo de informação é muito importante para reduzir este impacto, que é, muitas vezes, o esforço. Nós falamos de pessoas que estão a cuidar de outras há 10, 15, 20 anos. Sim, portanto, claro, que cuidam, eu não quero dizer melhor, porque eu não gosto de
ter aqui uma Claro, ter uma que cuidam comparação. o melhor que sabem Sem dúvida, claro. daquelas pessoas e por isso tenho o maior respeito e tentar ajudar o máximo possível para que estas pessoas continuem a fazer o seu trabalho, porque não substituem um profissional de saúde, nem é o caso que se pretende aqui, mas sim são parceiros nos cuidados. E dão o seu melhor, sem dúvida. Mas normalmente quem é que faz esta formação? Quem é que ensina algumas dessas técnicas? É o médico? É o enfermeiro que pode ir também lá à casa? Normalmente é uma equipa multidisciplinar. Quem acompanha mais próximo os cuidados no domicílio provavelmente serão as equipas de enfermagem e que são aquelas que mais estão voltadas efetivamente para isto. Porquê? Alexandre, nós não falamos dos fatores todos, falamos aqui dos principais. Podemos abordar um bocadinho mais à frente e o porquê disto. As equipas de enfermagem são aquelas que mais próximas estão com o doente e que habitualmente conseguem fazer a orientação do posicionamento, além disto, dos cuidados à pele. Não podemos esquecer que a maior parte destes doentes têm, por exemplo, incontinência, usam fralda. Claro. Portanto, a fralda, o aumento da temperatura no local, a umidade faz com que a pele fique mais predisponível, isto é, há uma predisposição maior para este tipo de lesões. Portanto, os cuidados que os enfermeiros ensinam aos cuidadores vão para além do posicionamento. Portanto, quando eu falo de implementar cuidados na área da prevenção das úlceras de pressão, sem dúvida nenhuma que o posicionamento eu não quero garantidamente ser o mais importante, mas é um dos mais importantes. Um dos mais importantes, mas claro. efetivamente a seguir vigiar a pele, aplicar creme, mudar a fralda com frequência, tudo isto vai colaborar para que haja um melhor cuidado e reduzirmos as possibilidades de aparecimento de uma lesão. Por isso é quando dizemos a equipa multidisciplinar vai avaliar qual é o estado nutricional, se a pessoa não estiver bem nutrida, claro que vai ter uma possibilidade maior, ou a probabilidade claro, é maior de fatores desenvolver. de risco também, Há vários. Agora, aquilo que os cuidadores podem efetivamente perceber era importante identificar bem a pele, posicionar, e esta recomendação que nós damos de manter sempre a pele seca, hidratada, mas seca, e a mudança de fralda frequente é um trabalho muito, muito importante que consegue efetivamente reduzir. Claro. Percebi nesta minha pesquisa que, de facto, esta questão ainda pode ser algo desvalorizada, não só pelos cuidadores, mas muitas vezes também pelos profissionais de saúde. Porquê, Sr. Enfermeiro? São dois pontos muito importantes que têm, se quisermos aqui, perspectivas distintas naquilo que é a abordagem. Os cuidadores, muitas vezes, e se olharmos aqui para esta imagem, vou tentar ajudar aqui, não conseguem antecipar o aparecimento de uma lesão. Claro. Eles podem dizer, ou os profissionais podem chegar e dizer, o seu familiar é de risco, precisa de ter estes cuidados. E normalmente o que é que nós dizemos? As equipas dizem, se aparecer algum sinal, chamem-nos. Claro. Porquê? Porque muitas vezes o que é que acontece? E eu trago esta imagem, e se me permitir que utilize o manequim, sim, nós conseguimos ver. Uma coisa é, por exemplo, aparecerem lesões como esta, que é só um rubor, e é neste momento em que as pessoas devem pedir ajuda, e pedir ajuda de um profissional para quê? Para que ele antecipadamente consiga perceber que estamos a iniciar um processo de desenvolvimento de uma úlcera. Pode ser tarde, mas é o primeiro sinal. Mas qualquer pessoa, se calhar, em casa acha que essa ferida não tem tendência a evoluir, é isso? Exatamente, é esse e a fazer desvaloriza. aquele curativo normal, exatamente, não é? Exatamente. Parece um rubor é perfeitamente normal. Pode não ser. E o que é que acontece? Pode haver necrose ou morte dos tecidos e quando nós reparamos pode aparecer uma lesão como esta, que tem uma lesão que vai atingir tecidos muito profundos e aqui sim vai ser extremamente complexo. É aquilo que nós dizíamos. A solução está na prevenção, não no tratamento. E aqui vai exigir já o quê? Um profissional de saúde. Vai exigir que alguém avalie, que alguém faça o desbridamento, portanto, que vá limpar, que vá preparar um conjunto de intervenções. Quando nós olhamos para lesões mais superficiais, por exemplo, lesões que aparecem no sulco nadegueiro, isto não é uma úlcera por pressão, mas não cabe ao cuidador saber qual é o diagnóstico. Claro. Agora, cabe ao cuidador de alertar, apareceu uma lesão, apareceu pele muito seca, apareceu um rubor, para que o profissional possa rapidamente ir ao domicílio e tentar ajudar. Porque se nos chamam numa fase mais tardia, nós vamos ter uma evolução muito grande nas lesões. No tamanho, a dimensão e depois, como é óbvio, as complicações associadas. Porque, na verdade, permita-me dizer isto que nós desvalorizamos, mas pessoas morrem por úlceras por pressão, porque isto infecta e podem morrer. Uma das consequências pode ser a morte, pode levar à morte. Claro que sim. Pelo risco da infecção. Exatamente. O risco de infecção é muito grande. O sinal de uma úlcera por pressão já é um sinal de alguma vulnerabilidade daquela pessoa, isto é, já há um sinal muito claro na pele de que aquela pessoa não está bem. Porque habitualmente nós não fazemos úlceras por pressão, não desenvolvemos. Quando é que desenvolvemos? Carências nutricionais, mau posicionamento, portanto, já há ali um primeiro sinal.
significa que já há aqui uma diminuição provavelmente da resposta imunitária, uma resposta inflamatória aumentada, portanto, há um sinal de fragilidade, e permitam-me usar este termo, daquela pessoa. O que significa que basta um agente oportunista entrar, há uma infecção e a pessoa pode efetivamente morrer. Acrescentando a isto a dor, o sofrimento não só daquela pessoa, mas também da família. Claro. O odor, portanto, o mal-estar, temos pessoas que depois o odor da ferida faz com que não tenham visitas, isto faz com que a pessoa entre num estado também depressivo, portanto, isto depende muito do estado da pessoa. E, portanto, nós podemos, efetivamente, prevenir todas estas situações. E quando eu dizia estas lesões de rubor, eu acho que em casa era muito importante quem tem cuidadores, que é olhar bem para esta região, que é mais comum, e fazer, muitas vezes, se tem rubor, por exemplo, fazer um teste muito simples, que é colocar o dedo em cima de onde está com rubor e depois remover. O que é que tem que ver? Se ficar branco o tecido e depois vemos outra vez que fica vermelho, significa que temos ali perfusão. O que é que temos que fazer? É evitar fazer novamente pressão naquele local. Portanto, evitar colocar o doente naquele local que faça pressão. Se ao colocar o dedo ficar sempre vermelho, isto é um sinal imediato que tem que chamar um profissional de saúde. Porque, efetivamente, temos já lesão nos tecidos e temos que fazer alguma coisa para evitar que haja uma evolução negativa. Isso é uma dica ótima. Portanto, ótima esta avaliação. Para lá para casa. Podem fazer outras coisas que é, por exemplo, tocarem na pele e verem se a temperatura está igual. Se houver um dos locais que a temperatura está a mais... Portanto, o que é que significa? Temos uma resposta ali inflamatória. Por exemplo, se tocarem e ver que de um lado está mais duro, e permitam-me usar o termo duro, está mais duro do que o outro, significa que aquele tecido pode estar comprometido. Portanto, estes sinais são muito importantes de ser avaliados. E claro, como é óbvio, a aplicação de creme diário, a observação da pele, ver se a cor muda, tudo isto tem uma implicação muito importante. Eu digo isto no calcanhar, peço desculpa, na região sacrococcígea, portanto, na região nadegueira. Olhar também para os trocânteres, como disse, e temos também a situação do pé. E também porquê é que surgem estas lesões no pé? Porque esta zona compreende, não é? Há uma pressão, normalmente as pessoas até estão mais deitadas, sentadas, viradas para a frente, exatamente, para aquilo que acontece. E no pé, porquê? No pé é exatamente a mesma causa que nós temos. É a pressão. Sustenta o nosso peso, é por isso? Exatamente. Nós, quando estamos num decúbito dorsal distante, quando estamos de barriga para o ar, que é a forma mais simples, nós apoiamos grande parte do nosso corpo, a cabeça pesa, não é? Mas fica normalmente uma almofada, ficará mais aliviada. Os ombros ficam aliviados numa área maior. Qual é a zona que tem grande pressão? Isto porquê? Quando vamos comer, 80% do nosso peso vai para cima da região sacrococcígea. O que é que acontece quando estamos deitados? Nós recomendamos em casa, e por isso é que é o momento ideal para que as pessoas percebam que há dicas muito importantes, é nós utilizarmos o calcanhar flutuante. E permitam-me dizer isto porque calcanhar flutuante é fazer com que, em vez de o doente estar com o calcanhar pousado em cima da cama diretamente, e que muitas vezes o que é que fazem, e eu já vou ao segundo termo, fazem força com o calcanhar, é colocar uma almofada, por exemplo, que vá desde nós chamamos aqui o cavado popelite, portanto, que vá acompanhar a perna na sua total, isto é, desde o joelho, da parte anterior de posterior do joelho, até ao calcanhar, mas sem tocar no calcanhar, e esta almofada vai fazer com que, até aqui, portanto, numa região lateral, o calcanhar não fica a tocar em nada. Portanto, o calcanhar fica de fora da almofada, exatamente, não é? fora da almofada, por isso é que nós chamamos calcanhares flutuantes. A outra questão é, se as pessoas fizerem força, ou se fazerem muita pressão em cima, ou então tentarem, que os doentes muitas vezes fazem é para se posicionarem, fazem força com os calcanhares, começa a abrir lesões. E muitas vezes pode haver lesões como estas, que conseguem ver mais dramáticas, e por isso é que nós temos que antecipadamente ter uma observação. Se vocês virem exatamente o que apareceu na região sacrococcígea, que nós mostramos rubor, pode aparecer exatamente esse vermelho, esse rubor no calcanhar. Podemos fazer exatamente a mesma estratégia de carregar e ver, estando com mais rigidez, estar mais duro, estar mais... o vermelho não sair, ficar sempre, constantemente. Nós temos que chamar um profissional de saúde porque, efetivamente, temos esta lesão. Claro. Agora, quando nós dizemos o posicionamento, e para concluir esta parte final do que dizia da prevenção, é importante as pessoas perceberem que, para além do posicionamento, quando eu há bocado dizia que nós temos que alinhar bem, as pessoas têm que ficar posicionadas em 30 graus, por exemplo, ficar com o calcanhar levantado, perceberem que, para além da pressão, cientificamente nós sabemos, portanto, da área clínica, que não é só a pressão que está envolvida aqui. Temos outros fatores, como já dissemos, o pH, a temperatura, mas há um fator muito importante que é que nós chamamos de deformação dos tecidos, que é
vamos pensar por uma forma mais fácil em casa, é as pessoas estarem mal posicionadas. Eu vou dar o exemplo, se calhar com o meu corpo aqui, claro. Que é, quando eu tenho alguém sentado numa cadeira, se ele estiver sentado desta forma, eu tenho efetivamente o peso do meu corpo distribuído pela minha região nadegueira, pela minha tuberosidade isquiática, isto é, pela minha estrutura óssea, o meu peso. E ele vai ficar de forma equitativa, isto é, igual, equilibrada, sim. De um lado e do outro. E do lado e do outro. O que é que acontece aos nossos doentes ou às nossas pessoas que estão em casa, efetivamente, com necessidades e dependência? Significa que elas começam muitas vezes a escorregar na cadeira ou então até inclinar-se para um dos lados. Certo. Então é muito simples em casa perceberem. Significa que o peso do corpo deixou de estar bem equilibrado nos dois locais, não é? Nas duas nádegas, vamos falar assim, e vai passar a estar numa. Portanto, imaginem o que é eu ter 60 quilos que estaria distribuído, hipoteticamente 30 quilos em cada uma das nádegas, e o meu corpo e os meus músculos conseguem segurar aquele peso. A partir do momento que as pessoas se começam a inclinar e a escorregar, significa que esses 60 quilos vão ser transportados para um dos lados. E aí não há tolerância dos tecidos. E o exemplo que eu costumo dar é, imaginem que isto é a minha pele, e imaginem que isto é o meu osso. Ao longo do tempo, o que é que acontece? O meu peso vai fazendo isto. Vai comprimindo. O que é que eu tenho aqui? Vasos, artérias e veias, que vão sendo comprimidas. Logo, o sangue não chega às células. Se eu, além disto, lhe fizer isto, que é fazer com que os tecidos sejam deformados, mais rapidamente eu tenho lesão. Por isso é que nós dizemos, chamamos estas lesões úlceras por pressão, mas percebemos que além da pressão, eu tenho a umidade, eu tenho a temperatura, eu tenho a deformação dos tecidos, mas como duas causas major, a pressão e a deformação. Portanto, quanto mais bem posicionado estiver o doente, quanto menos tempo tiver naquela posição, eu já aqui estou a fazer um papel extremamente importante para dar qualidade de vida a quem eu tomo conta aos nossos doentes. E nesses casos já há soluções também, não é? Uma vigilância, claro. Sempre mais apertada, é para posicionar bem os... Exatamente. Há duas coisas se calhar podemos aqui acrescentar, que é, eu não falei das ajudas técnicas, mas é algo que nós deveríamos ter e cada vez mais pedimos às equipas de saúde para recomendarem efetivamente isto, que é um colchão adequado. Uma coisa é o colchão que nós em casa usamos e que dormimos. Eu gostaria de dormir muito mais tempo do que durmo, mas efetivamente que temos um determinado número de horas, que falamos 5 horas, 6 horas, 8 horas por noite. Isto já seria muito bom, 8 a 10 horas por noite que as pessoas dormissem. Mas, na verdade, estas pessoas não estão 10 horas. As pessoas estão 24 horas naquele colchão. Significa que o tempo de contacto e até a qualidade dos materiais, tem que ser um bom quando nós temos este cuidado, temos que ter efetivamente... Porque faz toda a diferença. Toda a diferença e esta recomendação, portanto, e os cuidadores, e aqui, Alexandra, permita-me que diga isto, que é, tem que haver acompanhamento clínico, efetivamente, quer do médico, quer da enfermeira, dizer o que é que querem ou o que é que devem recomendar àquela pessoa. Porquê? Porque as pessoas estão em casa e até ouvem falar de colchões, de coxins, de outras alternativas para a prevenção, mas chegam a um local, vão onde muitas vezes chegam a uma ortopedia, são as pessoas que estão a vender na ortopedia que recomendam, mas que efetivamente muitas vezes não fizeram uma avaliação clínica e vão dar o que acham que é melhor, sem dúvida nenhuma. Mas deviam ser as equipas clínicas a avaliar aquele doente e dizer, deve utilizar isto. Porque é adequado àquele caso. Exatamente. Isto é o que nós estamos a falar em cuidados domiciliários. Porque nós, quando chegamos aos cuidados hospitalares, que não é bem aqui o ramo, mas perceber, hoje a tecnologia é muito grande, nós hoje já temos tecnologia de detecção de umidade subepidérmica, que conseguimos 5 dias antes identificar que vai haver uma lesão e o enfermeiro e o médico nem sequer conseguem ver na pele. Portanto, a tecnologia é muito... Conseguir fazer chegar isto à comunidade, isto era ótimo, claro. Sem dúvida, mas eu acho que ainda vamos ter aqui uns passos muito claros sobre como é que esta tecnologia pode entrar no domicílio, como é que as equipas comunitárias podem intervir, mas eu acho que o futuro traz-nos a digitalização, o Covid não trouxe só coisas más, percebemos que a tecnologia tem que ajudar também estas pessoas. Até lá contamos então com estas dicas para pôr em prática. Penso que esta conversa foi muito esclarecedora e, de facto, aqui também reconhecemos mais uma vez o papel tão importante dos cuidadores, não é? Exatamente. E tão exigente. Muito obrigada pela sua presença, é sempre um gosto poder contar consigo. Vamos agora saber as dúvidas, precisamente, dos nossos telespectadores, dúvidas, a partilha da sua opinião, do seu caso, também do seu testemunho. Já sabe que para isso só tem que marcar o número de telefone 22 508 3297 ou enviar toda esta informação por escrito para o endereço de e-mail consultorio@portocanal.pt. Vamos fazer um intervalo, estamos de regresso daqui a alguns minutos para a segunda parte e consigo a sua participação. Até já!